E eu acho que a próxima questão que vem é por quê? Por que essa opção? Por que usar? A gente tinha dado uma adentrada nisso, né? Mas vamos falar agora com mais tranquilidade. Fantástico! Eu não peguei a piada. Ok, Meu. ok, né? Pois é. Não edite isso, Vitor, tá proibido. Vitor? Eu acho que ele caiu de novo. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Nosso convidado pode mandar um olá se ele quiser. Oi! Convidado rebelde. Pois é, ouvinte! Estamos aqui na edição especialíssima de aniversário do Escudo do Mestre. 1 ano de Escudo do Mestre, quem diria, não é verdade? Puta, mas eu não achei que ia durar um ano, na boa, não achei mesmo. Ia durar 3 episódios. Mas olha só, até que estamos mantendo firme e forte, um episódio por mês, né? Do nosso retorno triunfal dessa semana. Pô, com certeza. E, como comemoração a este evento tão importante, trouxemos um convidado aqui para o Escudo do Mestre, que o usuário Draco Bahamut, conhecido como, que postou aí, a gente abriu a concurso, né, para as pessoas falarem temas interessantes do podcast, ele ganhou, e ao contrário do que as pessoas dizem, não foi marmelada, não foi arranjado. O fato não teve nenhum tipo de favoritismo, tá bom? Exato, nada disso. só teve de parem de se remoer. Mas... aqueles R$500 em produtos de RPG que eu dei pra eles, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Exato, exatamente. Quando a gente tinha dito isso depois. Mas... Mas aí, Bahamut, anuncie pros ouvintes o nosso tema de hoje. Aliás, antes disso, na verdade, é uma tradição que... Então não anuncie o nosso tema de hoje. Exato, o tema ficou daqui a pouco. Mas a gente tem que se apresentar, né? Uma coisa que a gente sempre esquece de fazer. Ah, é verdade. Tá bom. Então eu sou o Vitor, a roupa capivara, e eu só jogo atrás do escudo. Eu sou o Guilherme, vulgo Chess, e a gente tá copiando o Nerdcast mesmo. Eu sou Ebert, vulgo Bahamut, e meu escudo do mestre é +1. Aí, muito bom. E agora sim, por favor, nosso convidado anuncie nosso tema. Escudo do mestre! O tema! Mega redundante, o tema preguiçoso, foda, mas brincadeira. Não, o tema foi ótimo. Para um ano do escudo do mestre, vamos falar do escudo do mestre. Exato, e para começar já com uma surpresa e recadinhos totalmente copiados do Nerdcast, a gente vai avisar... Som de moeda caindo. Minha aliança, na verdade. Mas... Eita! Deixa cair com frequência, tenho mania de ficar brincando com ela, é uma merda. Muito boa. Mas enfim, copiando foda o Nerdcast, né, sem pagar direitos autorais ainda, a gente tem alguns recados rápidos aí para os nossos ouvintes. A começar que a RPGcon foi cancelada, nós ficamos sabendo disso, e esse episódio vai ao ar antes, eu acredito, ou não, Vitor? Não, vai sim. E nesse caso, porque foi cancelado infelizmente, a RPGcon aqui em São Paulo, né, não é um drama tão grande para o nosso convidado que está lá distante nas terras ao norte, mas... é triste pra gente, contudo, nem tudo está perdido. O jabá de graça que vamos fazer agora para a livraria Moon Shadows e a editora Redbox vale a pena, porque eles vão organizar um evento suplente aí em uma semana praticamente, que é a Moon Fest. Isso aí, é um eventozinho rápido que eles vão fazer. Rápido não, né? Vai durar das 10 da manhã às 10 da noite. Exato. No sábado da próxima semana, sábado dia 13, chutando, sábado dia 13. Isso mesmo. Com mesas de RPG, estantes vendendo coisas, a putaria de sempre. Palestra das editoras, olha aí, eu que tava com saudades, que achei que era ruim não ter. Vai ter tudo isso, e aí, estamos torcendo muito. Nós, do Escudo do Mestre, estaremos lá.
e nós estaremos identificados por camisetas exclusivas do Escudo do Mestre. Aê! E agora é o momento que ninguém esperava, inclusive o nosso convidado, que ao ter ganho esta incrível promoção, vai levar de brinde uma camiseta do Escudo do Mestre, que nós vamos enviar para você. Aê! Puxa, estou emocionado! Aí, rapaz, pra você ver, existem 5 delas no mundo. É uma edição limitadíssima de colecionador. Apenas 5 foram feitas. Um dia vai valer muito dinheiro. Mas... Vai, ou se vai. Pois é. Mas você vai ganhar aí e a gente vai mandar pra você. Depois a gente pega aí os dados, o Lombardi fala com você e tal. Não é muito, mas é de coração, tá? Exato, é o que a gente deu pra fazer aqui no nosso podcast mega amador. Mas é isso, esse foi o nosso recado aqui. Podemos passar para a nossa próxima sessão nova também. O nosso convidado vai poder participar mais. E vocês devem estar se perguntando por que diabos ele está aqui se ele não ia participar, né? A gente pode ter gravado isso separado. Mas é editado a trabalho, então... faz tudo junto que é legal. Pois é. Mas enfim, e aí o nosso próximo atração, lançada no último Escudo do Mestre, foram as perguntas. Eu não tinha nome anteriormente, eu pensei no nome. O que vocês acham de Pergunte ao Mestre? Parece bom, gostei. Pergunte ao mestre. Somos dois, aos mestres. Pergunte aos mestres. É verdade. A gente tá se achando pouco, né? Já que... Pois é, o escudo era do mestre, eu nunca disse quem era o mestre, né? Mas enfim. E a gente que é um quadro em que olha só, que é um segmento em que os nossos ouvintes mandam perguntas que a gente possa responder rapidamente no ar. O intuito é que sejam perguntas de um pepino que a pessoa tenha na mesa e uma dificuldade que ela tenha para resolver. E a gente tenta auxiliar da melhor maneira possível. Ficamos muito surpresos com a aceitação que isso teve. Nós tivemos inacreditáveis 4 perguntas? 4 perguntas, aê! 4 perguntas, a gente ficou embasbacado com isso, a gente jurava que não ia ter nenhuma. Mas... Foi bom. Foi poucos dias, né, que a gente lançou e 4 perguntas tá tranquilo. E o nosso convidado vai ajudar a responder. Beleza. Vai, ou se vai. Você vai dar seus 2 centavos aí na coisa. Aqui o convidado participa, rapaz. Não tá só aqui pra ganhar camiseta. Então, vamos lá. Vitor, primeira pergunta. É do nosso amigo Rodrigo Tolkien. Rodrigo Tolkien. Muito bom o nome, Rodrigo. Rodrigo Tolkien. Ele manda um fala, Chaz e Vitor. Ressuscita uma dúvida levantada no Vozes da Terceira Terra. Comentou-se sobre as diferenças entre os cenários de fantasia clássico. Vocês poderiam comentar as diferenças entre Forgotten Realms, Greyhawk, Hollow Earth e Mystara? Bom, eu já começo respondendo que essa é uma pergunta muito complexa pra gente responder rapidinho, assim, valendo. Então, fica difícil falar aqui no podcast no tempo pequeno que a gente tem para as perguntas. E também não é exatamente esse tipo de pergunta que a gente quer. Não que a gente não vá responder, e na nossa situação atual a gente está aceitando qualquer coisa. Mas... Bom, você acabou de colocar a pergunta do Rodrigo abaixo de cu de cobra. Muito boa. Não, que isso, Rodrigo. Mas a gente vai tentar ajudar. Olha, pessoalmente, eu não conheço Hollow Earth. Cara, eu fiquei sem entender. Hollow Earth, você conhece, ô Bahamut? Conheço, sim. Hollow Earth Hollow Earth é parte de Mystara, na verdade. E Mystara é um planeta oco. Então, do lado de dentro existe imagine uma bola vazia, não tem a superfície dentro da bola. Certo. Então, o planeta tem a superfície interna e no meio tem um sol, que chama o Sol Eterno. Até teve um jogo de Mega Drive, que era Warriors of Eternal Sun, os Guerreiros do Sol Eterno, porque se passava em Hollow Earth. Então esse é o lado de dentro do mundo, é Hollow Earth, e do lado de fora é Mystara. Olha, já temos a primeira resposta. Muito boa, por sinal. Com relação a Forgotten Realms, que é um cenário que eu particularmente gosto muito, é difícil falar uma característica principal dele, a não ser que por muito tempo ele foi o cenário de fantasia medieval clássico para todos dominar. É o local em que você era extremamente bem detalhado, você tinha trocentos mil suplementos, com milhões de culturas diferentes. Então, se você queria lá o jogo árabe tinha, cavaleiros medievais tinha, piratas tinha, e tava tudo lá. E talvez a característica do cenário mais assim, que dá o nome ao cenário é que é um cenário que passou por muitas eras e diversos impérios cresceram e caíram, deixando suas ruínas no decorrer do tempo. E esse passado é muito influente, como o Império Caído de Netheril e tantos outros que tem aí pela história de Forgotten Realms. E é um dos cenários mais famosos de RPG, foi um dos primeiros também, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E
É um cenário que tem muitos NPCs famosos, como o clássico Elminster, Drizzt Do'Urden e tantos outros aí que ficaram imortalizados e que morreu com a quarta edição de D&D. Não quero falar nisso, eu fico triste. Morreu, né? Exato. E esse é Forgotten Realms, acho que dá pra falar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Acho que a diferença principal, porque tem um outro cenário que ele pergunta que é bem similar, que é o Greyhawk, né? Mundo das Mas eu acho que... Tanto o Greyhawk quanto o Mystara, quanto o Forgotten, são conhecidos tradicionalmente como mundo de fantasia padrão. Exato. Eu, assim, posso estar enganado, me corrijam, por favor. Como eu não canso de dizer aqui, eu conheço muita coisa por nome, né, dos cenários clássicos, mas eu não gosto de cenário de fantasia clássico. Eu sempre fui muito mais Dark Sun do que Forgotten Realms. Mas a impressão que eu tinha era que o nível de magia era um diferencial, assim. Pelo menos entre o Greyhawk e Forgotten. Parece que Forgotten é uma fantasia aí mais high fantasy. Com uma magia um pouco mais exuberante do que Greyhawk. Tô falando merda? Olha, tem gente que diz que não. Que Forgotten não é tão alta magia assim, mas é porque Greyhawk é muito baixa magia. Digamos assim, a história de Forgotten é mais definida pelos magos, enquanto a história de Greyhawk é mais definida pelos guerreiros. Exato, uma boa diferença, de fato. Se bem que Greyhawk tem lá seus momentos cataclísmicos, Vecna e o Diabo 4, né? O famoso Vecna, que aliás vem de Greyhawk. Verdade. Greyhawk exatamente. Pode falar, como convidado ou tem a palavra? Não, só para botar que, embora Vecna, Tensa, Elminster de Mordenkainen, tendo todos os magos de Greyhawk... O Bigby também, não era? Bigby, Tensa, Tasha, Melfi. Todo mundo que tem nomezinho em magia de D&D vem desse cenário. Aliás, até eu conheço esses caras. Tem uma história legal, você sabia? Quem? Melfi, Acid Armor. Da Acid Arrow, eu não conheço a história dele. Não, é porque é o seguinte, o cara não tava sem ideia nenhuma pra escolher o nome do personagem. Aí ele botou o nome do personagem, Melfi, quer dizer Male Elf, elfo macho. Muito boa. Muito bom. Olha como surgem as lendas. Muito boa. O Tashi ele não queria pagar o imposto, né? Então, tipo assim, eles são magos famosos, mas são só eles. A da história de Greyhawk, que é muito extensa, ela é mais definida por guerras mais parecidas com o contexto do nosso mundo. Embora tenha seus cataclismos mágicos. Enquanto Forgotten tem muita coisa de elfos, alta magia e envolvimento com os deuses. Aliás, os deuses de Forgotten também é uma característica que Forgotten andam pelo cenário tanto quanto na mitologia grega, assim. Enquanto nos outros cenários não tem tantos deuses se metendo tanto. Isso é verdade. E os deuses de Forgotten são muito carismáticos. Também é um ponto que eu acho que é legal falar, que são deuses muito legais. Bom, mas não vamos nos estender demais na pergunta. Acho que deu pra dar um ampassant aí por cima, né? Pois essa coisa que nós não teríamos conseguido ser o nosso convidado, porque Hollow Earth eu não conhecia. Cara, é verdade. A gente ia ficar muito perdido aqui. E a minha experiência com Mystara se resume àquele jogo de arcade de D&D. O Shadows over Mystara. Shadows over Mystara. Exato. Eu conheço cada cenário obscuro. Mystara é o cenário que eu mais joguei, sabia? Olha só. Sério? É porque eu sou muito velho, né? Então, quando o cenário era o mundo padrão do OD&D, que veio antes do AD&D. Fantástico. Old school. Vamos lá, próxima pergunta, rapidamente, senhor Vitor. Próxima. Aliás, só dizer, apesar das nossas críticas iniciais à pergunta do nosso querido Rodrigo, ok? Nós respondemos a pergunta e acabou sendo uma pergunta boa. Então retiro o que eu digo, podem mandar perguntas sim, que foi legal. Continue, Vitor. Nós temos um ouvinte aqui que, primeira vez que aparece, o Arkan, ele manda 2 questões sobre regras. Eu acho que é mais fácil a gente deixar a resposta por escrito na postagem, não é? Pô, tá tudo bem, pode ser. Até porque é muito específico. Ele pergunta, se não me engano, sobre regras de D&D 3.5 e sobre ataques de toque. Isso, ele pergunta um pouco sobre os danos e um pouco sobre o funcionamento de magia de toque. Arkan, sua pergunta tá anotada. Assim que a gente terminar de gravar esse episódio, o chat já me explicou, porque eu não jogo essa porra, ele que joga. Jogava. Mas a gente sabe as perguntas. E a gente coloca aí pra você, cara. Sempre grato em ajudar. Contudo, eu não sei se cabe no podcast que é mais genérico a gente tratar de uma questão específica de regra de um sistema
É verdade. Pergunta de regra, se vocês quiserem mandar, gente, o que a gente vontade, souber, mas a gente responde. no que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Só que é aquela coisa, não é tudo que a gente joga, não é tudo que a gente sabe. Quando a gente não souber, sinto muito, mas eu vou colocar, cara, eu não faço nem ideia. Exato. Aliás, eu nunca vou fazer ideia. Quem vai fazer ideia é o Chess. Eu sou o cara do Crunch. Ele é o cara do Crunch, cara. Eu não tenho paciência pra isso, não. E a nossa terceira pergunta, mais interessante, eu diria, sem minutos. Essa eu acho que pode dar um pouquinho mais de discussão pra gente. Que é o nosso ouvinte, o Mr. Preacher. Cara, vocês estão de parabéns com esses nomes, não é por nada não, viu? Muito bom, muito bom. Mr. Preacher, ele manda como a gente lida com writer's block, com o bloqueio criativo, o bloqueio do escritor. Olha só, eu vou deixar minha resposta por último porque é radical. Então, convidado, primeira resposta. Nossa, já jogou o cara na fogueira, hein? Aqui é hardcore. Eu já tive a oportunidade de estudar muito sobre isso, porque eu sempre pesquisei muito sobre o trabalho de mestre, e no meu caso eu leio aventuras prontas, não pretendo utilizá-las, apenas para me dar ideias, ou simplesmente eu vou jogar um jogo, vou fazer outra coisa, não penso no assunto, que invariavelmente a ideia vem. Uma boa resposta. Vitor? Eu acho... eu tenho um detalhe aí, porque... não é pra me gabar nem nada, mas eu sofri muito pouco disso. Não, eu tô querendo dizer que eu sou fodão. Olha eu tô querendo o ego. Não, é porque eu tô, nos últimos, 6 anos, eu venho pulando de galho em galho, jogando vários RPGs. Então eu só pego pra jogar um RPG quando eu li o livro e fiquei empolgado, invariavelmente eu tive uma ideia de aventura. Então toda hora eu tô lendo um livro novo, toda hora eu tô pensando de uma maneira diferente, tá vindo ideias novas e eu tô jogando. E aí eu jogo uma aventura naquele cenário e já passo por um outro. Então eu acho que ajuda, talvez uma coisa que ajuda, seja você consumir vários cenários diferentes, você não se manter, por exemplo, eu vou ler só material de fantasia medieval, ou mesmo que assim, então tá bom, vou me focar em fantasia medieval, mas vou ler vários cenários, vou pegar um cenário que não é tão normal, que não é tão mainstream, talvez esse seja uma ferramenta. Uma vez que eu passei por um bloqueio que seria grande, foi durante uma campanha, que chegou um ponto que eu não sabia mais para onde ia. De novo, o que me salvou foi consumir material diferente, de gêneros diferentes. Eu acabei tendo uma ideia para continuar uma aventura medieval com base num livro de ficção científica que eu estava lendo, com base num livro do Asimov. Então, eu diria para você, eu iria por essa estratégia. Eu acho que se você tá um pouco empacado, não sabe como avançar da sua aventura, sai um pouco desse tipo de mídia, sabe? Dê umas semanas para você, assista filmes talvez, porque é um pouco mais rápido, mas assista filmes se você tá mestrando fantasia, vai ver ficção, ou vai ver um drama, alguma coisa assim. Tente pegar umas ideias por aí. Eu acho que eu iria mais pra essa linha, consumir outras mídias. E você, Chess? Muito bem. Bom, acho que podemos resumir um pouco do que os dois disseram, mas ler é importante, seja lá o que for. Então, se você está lendo material do seu cenário, de outro cenário, ou de qualquer coisa, tá rolando. Assim, você tá tendo ideias, você tá sendo criativo e a coisa tá indo bem. Então, ler muito é essencial, seja o que for, você acaba tendo ideias. Agora, eu tenho um método que é o método crash, é o método pesado, assim, é o momento de desespero que você usa. Que é o seguinte, às vezes você não tem uma ideia, você tem um jogo marcado semana que vem e não consegue ter uma ideia. Aí o que eu faço é o que eu gosto de chamar de jogo dirigido pelos jogadores. Você se baseia um pouco no que tem de RPGs narrativos por aí, senta lá na mesa sem ter ideia do que vai acontecer, pega o que já aconteceu na história e joga para os jogadores darem o primeiro passo, e você improvisa em cima, e improvisa a sessão inteira. Cara, isso vai desarrolhar qualquer criativo que você tiver. Você vai sair dali com tantas coisas inesperadas de desenvolvimento na sua história, que você vai ter 1 milhão de coisas pra bolar depois, ou consertar. Mas de qualquer forma, você vai ter material pra trabalhar depois. Muito bom mesmo. É o método fudeu de liberar bloqueio criativo. Eu gosto muito. Fantástico. E beleza, agora, então? Beleza, vamos passar então para o nosso tema de hoje, o fantástico tema Escudo do Mestre.
Então, para começar, a gente gostaria de citar que o escudo do mestre ele só está atrás de uma toalha no que é necessário para a sobrevivência quando você viaja pelas galáxias. O fato é que o escudo do mestre ele é extremamente interessante porque, veja só, ele é uma superfície rígida, porém dobrável, em 4 partes. Bom, então, onde mais você vai encontrar uma superfície que é rígida, porém dobrável? Pois é, e você pode arranjá-lo em diversas formas diferentes que vão ser muito úteis. Você pode fazer uma casinha, você pode fazer um retângulo, você pode fazer um quadrado. Ele pode ser um guarda-chuva improvisado. Ele pode ser um apoio no seu colo pra você comer com aquele prato quente sem queimar a perna. Frio também, se você não quiser ficar com frio. Frio também. Exato. Sem contar um uso muito esquecido dele, que é a imagem bonita que ele tem desenhado. Então você consegue distrair criaturas perigosas com a imagem bonita do escudo do mestre. Fantástico. Então, esse eu acho que é o principal uso assim, que a gente tem do escudo do mestre. Não sei se o nosso convidado Bahamut gostaria de acrescentar alguma coisa. Com certeza. Quando você diz que os jogadores caem numa armadilha e eles jogam dados em você, é excelente proteção também. Mas com certeza. Eu não sento numa mesa para jogar sem o escudo do mestre. É perigoso. É uma proteção vital. Muito bom, muito bom. Com isso acaba o nosso episódio. Não sei como encerrar a piada. Com isso acaba o nosso episódio. Muito bem, todos pra casa. Fazer o link pro tema sério ficou difícil. Ficou difícil. Esse já é o link pro tema sério. Ok, já estamos nele. Que essa foi muito boa. Mas então, agora no nosso tema sério, vamos começar a falar do escudo do mestre em si. E aposto que é uma dúvida que muitos dos nossos ouvintes nunca tiveram, mas assim que escutarem vão ter. Como foi inventado? Exato. Da onde veio? Quem foi o primeiro? Alguém descobriu? Eu pesquisei um pouquinho antes do podcast. Eu reitero isso que é convidado. Continue. Que a gente não pesquisa muito, não. Na época do lançamento do primeiro Dungeons & Dragons, pelo menos eu acho que foi o primeiro escudo do mestre. Em 1979 foi lançada a primeira versão para a primeira edição do AD&D, que foi o primeiro escudo do mestre que tinha 2 peças. Era só um caderno, assim, em pé. Tipo uma capinha de iPad. Aí depois, junto, já foi lançado o primeiro escudo com 4 painéis. E nessa época também existia o escudo do jogador. Mas depois ele foi retirado. Olha só, escudo do jogador, que interessante. Uma coisa interessante de falar também da evolução recente dos escudos do mestre é que, por alguma razão, eles costumavam ser finos, molengas e de quase uma cartolina, né? E os escudos mais modernos vêm agora em material mais rígido, mais bonito. Então acho que é a evolução natural da coisa. A gente falou brincando, mas tem escudo que parece que você consegue parar uma bala nele, né? Porra, os de Warhammer, cara, dobrado as 4 partes. Se você dá com aquilo na cabeça de alguém, se não mata, deixa louco, velho. É grande. Eu já vi escudo do mestre de metal. Puta que pariu, eu quero agora. Aí, ó, pronto, você falou pro viciado. Pros ouvintes que não sabem, o Chess tem uma coleção de escudo do mestre. Exato, ele tem vários. Tem aqui vários. Tem muitos sistemas que eu não jogo, como só escudo do mestre pra colecionar. Tem uma foto legal que você encontra pesquisando no Google Fácil, que é parece uma fachada de castelo e é um escudo do mestre. Achei super legalzinho, todo montado, assim. Falei, que bagulho legal, cara. Pois é, muito interessante. Uma coisa interessante dizer é que escudo do mestre ele é chamado no Brasil, porque o nome em inglês é Dungeon Master Screen, seria mais ou menos a divisória do mestre, que é a outra tradução que deram. Que é uma boa tradução, e isso vai ser importante demais pra frente no nosso podcast, suspense. E ele não foi criado realmente para esconder nada, ele foi criado realmente para ter tabelas fáceis para o mestre referenciar. Consulta. Pois é, eu acredito que é um dos usos principais dele, e que a questão de do mistério, de esconder material veio depois, conforme isso foi se mostrando necessário ou não nas mesas de jogo. Até porque, na época, os jogadores eles não jogavam os dados na mesa, eles jogavam os dados numa caixinha. Então o mestre não precisava esconder os dados, porque estava na caixinha dele, por exemplo. Separados. Uhum. Olha só, praticamente de uma certa forma já estava, né? Já estava separando, né? E é uma época também que não havia muito sentido em você, por exemplo, modificar dados, porque, bom, a ideia de você jogar Tomb of Horrors era morrer mesmo, então qual é a graça se você não morrer?
Então o mestre não tinha que ter esse cuidado, por exemplo. Mas vamos Exato. abordar isso com mais profundidade adiante. Já que a gente já entrou no assunto, só pra gente deixar claro aqui pros ouvintes, pra vocês, o escudo, vocês usam sempre, usam nunca, usam esporadicamente, só pra eu ter uma ideia assim de como é na aventura de vocês. Bom, como sempre nesse podcast agora, a gente começa pelo convidado. Ai, meu Deus. Eu falei, rapaz, a calça curta aqui é tenso. Ó, eu sempre tenho um escudo do mestre comigo, até porque eu comprei o escudo do mestre do Pathfinder, é todo bonitão, com todos os personagens, e é bonito mesmo. Só que às vezes eu esqueço de usar, ou a mesa que eu tô não tem muito espaço, e aí não fica prático, mas eu sempre tenho na mão, até por causa das tabelas. É muito bom. E, é. Pode continuar, a ideia não era te cortar. Não, eu sempre tive. Eu não tenho uma coleção porque meus estudos mestres foram usados, né? Então muitos já partiram no meio. Nossa, Eu tinha o escudo mestre de Dragonlance, que era aquela ilustração lindona. Eu tive o escudo mestre oficial mesmo da terceira edição quando saiu, que é aquela aranha gigante, eu tenho certeza. lutando com os aventureiros. Mas eu nunca. Eu tenho um escudo do mestre que eu peguei em algum lugar, de algum livro de cenário desse também. Eu até hoje não sei nem de onde ele veio, mas é massa, é bem antigo, old school, assim. Poxa Mas vida. eu uso mais para ilustração mesmo, porque é fácil, muito fácil de você esquecer. Bom, no meu jogo, depende um pouco. Se eu estou jogando um sistema que tem um escudo do mestre, evidentemente eu uso. Agora, eu gosto de usar, não gosto de não ter a mão e, portanto, tento usar a maioria das vezes que eu consigo usar. Inclusive, pelo mesmo motivo, né, do nosso amigo Bahamut, que é as tabelas. Eu acho que é muito fácil você ter a referência ali na hora, você poder consultar alguma regra que você não tem certeza, alguma coisa mais obscura. E eu também gosto de usar por outros motivos. Eu gosto de deixar anotações ali, dependendo do jogo eu gosto de rodar dados escondidos, mas isso a gente vai falar em cada tópico. Contudo, dá pra falar no geral que eu gosto de usar. Eu só não uso escudo do mestre em casos muito, muito específicos. Então, às vezes quando eu tô com um grupo um pouco mais iniciante, eu quero ficar um pouco mais próximo do grupo, eu não uso, mas de resto o escudo está sempre presente. E o senhor Vitor? Eu uso. Pra falar a verdade, eu tenho até um pouco de dificuldade de mestrar sem o escudo. A menos que seja um jogo mais narrativista, alguma coisa nesse sentido. Perigoso, mas cara, no geral os uso sempre. atiram coisas afiadas. Mas tá certo. Você já teve a impressão que você vê um grupo de RPG jogando e não tem nenhum escudo no mestre aberto, não parece mais que estão conversando em vez de jogando? Ah, mas com certeza. Eu acho que é nesse ponto aí que a gente pode também citar a questão da tradição, né? A imagem clássica que você tem da mesa de RPG é aquela coisa bonita do escudo aberto, livros e fichas esparramadas na mesa e dados para todos os lados. E se eu vejo uma mesa de RPG que não tá assim, eu fico triste. É difícil ter aquela sensação da magia acontecendo. Realmente parece que as pessoas estão só conversando. Eu, inconscientemente, quando eu vou realmente começar o jogo, a gente senta para conversar e eu vou começar a narrar, eu abro o escudo do mestre para marcar que começou. Olha aí. Tanto é que quando eu acabo o jogo e eu não estou mais mestrando, se estamos conversando, eu fecho o escudo. Olha só que interessante. Não sou tão ritual, mas é uma ótima ideia. Agora, continuando, né? O porquê usar. Eu acho que a gente pode citar assim, as coisas que achamos as maiores vantagens. Não necessariamente destrinchar todas elas ainda, mas pelo menos para ter uma noção de o que motiva você a usar o escudo do mestre. Para mim, eu acho que mais a tradição. Né? Aquela questão, tradição, tabelas, isso aí. E também eu gosto, meu estilo de jogo tem que ter uma certa isenção. Tá certo que as escolas mais novas têm isso de jogo compartilhado, de todo mundo ser um pouco mestre, mas é como você segurar o microfone quando você está cantando, mesmo que não precise, aquele apoio psicológico que
a bola tá com você, que é você que tá fazendo o trabalho. Então, para mim, é um gatilho até psicológico que eu tô mestrando. Olha aí, muito bom, gostei. Não tem nem o que falar muito além disso, né? Realmente eu uso por motivos parecidos. Eu sou uma pessoa muito tradicionalista, eu gosto da tradição, eu acho bonito o escudo disposto na mesa, eu acho útil o escudo disposto na mesa, como eu vou dizer depois. Até porque é uma ferramenta que, se você não quiser, você retira facilmente, mas eu acho muito útil de ter. E assim como o Herbert, eu também prefiro um estilo de jogo um pouco mais, não vou dizer autoritário, mas um pouco mais, não sei, contar uma história, claro, com participação dos seus jogadores e tudo mais, mas eu acho que o ato de mestrar em si tem uma responsabilidade e toda uma coisa que nós aqui, estamos aqui inclusive para isso, estudamos muito para fazer, e lemos e ouvimos podcasts e fazemos todas essas coisas para fazer. Então eu acho que é um símbolo, não vou dizer do poder ou da autoridade, mas é um símbolo da posição do mestre. O símbolo, ele é importante para que os jogadores, até mesmo para que os jogadores respeitem o julgamento do mestre. É uma coisa menor, mas eu acho que contribui. Perfeito. E o Victor, voltou à vida? Muito bom, tô aqui, adorei seu comentário. Depois você escuta. Depois eu pego no Cat. Vai falando, vai moderando aí que eu vou entrando. Beleza. Mas e você, Victor? Por que você usa o escudo do mestre? Porque eu gosto de roubar. Tá aí, aqui, cara honesto. Eu não vou mentir. Não, é sério. Eu tenho. Eu gosto de ter um certo controle sobre o resultado aleatório que é o dado. Eu acho essa coisa do fator sorte no RPG sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu não gosto tanto disso. Eu sou sempre um cara muito mais pró de uma história, seguir certos passos, né? De um determinado ritmo. Eu não gosto, por exemplo, de um evento que, sei lá, um personagem morra num momento que não é ou que não deveria ser pra ele morrer, que não é um apogeu, um ápice. Na verdade, hoje em dia eu meio que batalho contra esse meu lado, vejo vantagens em ambos os sistemas, mas basicamente eu ainda uso pra isso. Eu roubo muito jogadas pra mais ou pra menos, né? Tanto pra moderar, especialmente combate, vendo num combate, isso aqui tá muito fácil, e eu adiciono um nível de complexidade, seja com danos que eu aumento ou não, ou quando eu percebo que eu tenho uma sorte desgraçada no dado e os coitados dos jogadores não estão conseguindo acompanhar, e às vezes isso acontece, eu dou uma diminuída. Mas eu uso muito para isso, né? Para roubar ou não. E por uma outra coisa que é como um elemento de tensão. Eu sempre achei uma ferramenta muito poderosa você rolar um dado, olhar alguma coisa, fingir que tá fazendo algo e voltar a olhar para os jogadores. Nunca falha, sei lá, eu jogo há 15 anos, cara. Isso nunca falha. É sempre um momento deles pararem, pensarem o que tá acontecendo, ficarem receosos. Então, eu não sei, eu acho que no geral eu gosto da sensação de controle que o escudo fornece nesse sentido. Lógico, além das anotações, outras coisas. Né? Moral da história, quem gosta de escudo do mestre é Control Freak. Ah, é porque vocês foram pela mesma coisa? É parecido. Ah, então tá. É porque nesse aspecto que Capivara falou, é a teatralidade, né? Que é um ritual que os jogadores esperam e que faz parte do cargo do mestre, a jogada atrás do escudo, aquela tensão do mestre estar observando alguma coisa que os jogadores não sabem. Nem, às vezes você não tem nada atrás do escudo, você risca o papel, finge que anotou alguma coisa, nem olha o resultado que você jogou, mas é esse elemento que adiciona um pouco ao jogo. Eu acho isso importante também. Muito bom. Eu não poderia concordar mais. É um elemento a mais. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode até fazer um episódio futuro sobre, mas todos os elementos que estão na mesa de jogo podem ser ferramentas para o mestre. E o escudo muito forte também. Na maneira do mestre contar a história. Por exemplo, uma experiência que eu tenho, quando você está sentado atrás do escudo falando a história para os seus jogadores, então eles não estão exatamente com uma visão perfeita, né, de você, porque tem o escudo na frente, você passa por aquela barreira visual e você está narrando algum evento, alguma coisa, eu tendo a achar que os jogadores prestam mais atenção, como se talvez a voz fosse mais impessoal,
ou mais etérea, não sei, como se não fosse exatamente aquela pessoa que está dizendo aquilo. Eu acho que o escudo é um dos muitos fatores que ajudam nesse tipo de coisa. Você se sente diferente também, falando por trás do escudo, ou quando tá tendo que jogar sem? Eu acho que sim, cara. Quando eu tô jogando sem, eu me sinto num ambiente de RPG informal, num ambiente de RPG moleque, sabe? Você tá meio que só moderando o papo, né? Exato. Ali. É que nem jogar sem mesa, cara. Pra mim não dá. Eu também tenho esse problema. Assim, eu não jogo no chão, sentado no chão de maneira nenhuma. Eu durmo se eu jogar no chão. Aí, ó. Fantástico, fantástico. Aí, ó, pequenos rituais, né, dos macacos velhos aqui do RPG. Mas, então, teatralidade é uma coisa muito válida. A gente falou da tradição também, né, que é uma... o Vitor não estava presente, mas acho que a opinião dele pode ser interessante. Foi quando a gente falou que uma mesa de RPG sem um escudo em pé não parece uma mesa de RPG, parece pessoas conversando. Então, verdade. Pois é, o Vitor também concorda. Concordo. E, bom, vamos lá. Agora, a gente falou muito dessa questão de modificar resultado de dado. Isso é uma coisa polêmica que tem seus prós e contras. Vamos falar um pouquinho disso que eu acho que vai render um papo. Uhum. Agora que chega na parte mais polêmica. Mamilos. Mamilos. Não perder a tradição do escudo do mestre. Ninguém lembra mais dessa porra desse meme. Ouvintes novos vão ouvir que porra de mamilos são esses, mas a gente não perde a tradição. É mamilesco, cara. Exato. Tá aí. Gritar um Ford Emperor em algum momento nesse podcast. Muito bom, muito bom. A gente já falou do escudo do mestre de Warhammer, né, cara? Não fica sem. Tá vendo? Não tem que ter os comentários, né? Pois é. Eu vou colocar na hashtag Warhammer Mamilo. Mas vamos lá. Então vamos falar dos benefícios e dos malefícios de você esconder os dados. Vamos começar pelo nosso convidado, que está hoje sendo o iniciante, né? Já que está aqui para tomar a cabeça e responder primeiro mesmo. Vamos lá, senhor Bahamut, qual é a sua opinião sobre isso? Quem disse que era marmelada que eu fui convidado é o trabalho que esses caras estão me dando. Vocês estão achando que... Você tá achando que... É só vir aqui participar? Exato, ouvintes que estão achando que o negócio é simples, é que tem que trabalhar, meu irmão. Suando a camisa aqui, cara. Vamos lá, Bahamut, qual é a sua opinião? Olha, uma coisa polêmica. Eu já andei em ambos os lados da discussão. Já teve um período que eu fui contra esconder dado, eu joguei tudo na frente dos jogadores, e teve período que eu também escondia tudo e jogava. Agora, pessoalmente, eu, na minha natureza, sou muito honesto. Então, tipo assim, o que eu joguei, geralmente, atrás do escudo do mestre, eu usei. Eu não invento dado, assim, nem mudo alguma coisa. Agora, eu consigo imaginar, realmente, que não tem uma resposta fácil, né? Porque, por um lado, tem certas jogadas de dado que são as famosas jogadas de dado. Se os jogadores veem o resultado, vai ficar sem graça, né? Como por exemplo, tem alguém escondido aqui, aí você joga o dado e o jogador tira um resultado baixo, aí ele nunca vai interpretar que ele realmente procurou e não achou. Por outro lado, jogadores, se eles não confiarem no mestre, eles vão querer ver o que foi que o mestre tirou. Aí fica complicado mesmo. Olha só, o Vitor aqui defendeu que ele usa o escudo do mestre pra roubar. Defenda a sua posição. Eu defendo nesse ponto. Eu acho... primeiro, eu reconheço que tem as vantagens em rolar aberto. Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, uma vantagem de rolar aberto, que é uma coisa que é um ponto legal, é uma emoção diferente que eu acabei abrindo mão, é aquele momento que você rola o dado e você tira um resultado muito foda para aquela situação. Que é, sei lá, na mesa de jogo, o jogador rola e tira aquele crítico, aí todo mundo, porra! Aí todo mundo levanta o braço, grita. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você rola um resultado e é tão legal ali, porque foi um acerto crítico, um erro crítico, num momento tão legal do jogo, que você até levanta o escudo e mostra para as pessoas o que tirou, pra comprovar. Eu não sei se sou só eu, porque eu roubo mesmo. E aí, quando eu tiro um resultado que é realmente aquele, eu fico tão feliz que eu levanto. Olha só, tirei mesmo. Que essa coisa essa parte da aleatoriedade do jogo, ela tem suas vantagens, e uma delas é essa. Ele traz esse elemento de ser imprevisível, e justamente por ele ser imprevisível, quando acontece de calhar o resultado com uma situação específica do jogo, as duas coisas casam,
dá essa situação, esse boom na mesa, que você grita, que todo mundo, né, fica aquela coisa. Então, por um lado tem isso, eu reconheço e é uma coisa que eu sinto falta. Por outro lado, eu acho que, pelo menos na minha experiência, acontece muito mais do contrário. Tirar resultados que para aquela situação não eram os mais indicados. Eu roubo muito, mas eu roubo muito em situações de combate, geralmente. Eu tenho até hoje um problema com a morte dos personagens dos meus jogadores, né? Sim, eu tenho um problema terrível com TPK. Que mestre é esse de coração bondoso que não mata seu jogador? Eu sou, cara. Eu sou um cara de coração muito bondoso. Eu ferro de várias maneiras diferentes, com cicatrizes e redutores e tudo mais. Eu tento dar a sensação da perda de N maneiras. Mas morrer mesmo e tal, isso é tema pra gente fazer um episódio gigante em cima. Fato. É uma coisa que pra mim é muito difícil. Então, eu gosto de ter esse controle na mesa. Como eu falei, eu gosto de estar arbitrando e sentindo o clima do jogo. De repente, numa situação de combate, onde eu sinto que o pessoal tá passando muito fácil e eu queria um pouco mais de dificuldade, eu começo a aumentar os danos. Muda um resultado no dado, muda outro, muito outro. E o contrário também, né? Quando eles não estão, eu dou uma favorecida. Eu acho que as duas coisas têm que ser feitas com moderação. Não adianta nada eu ficar trocando os resultados, todo resultado eu vou trocar, não é bem por aí. Nunca me aconteceu, por exemplo, de um jogador virar pra mim e falar que não confia, ou que não acredita naquele resultado, ou que quer ver a verdade. Mesmo porque se o jogador for trouxa o suficiente pra falar isso, eu vou falar, não, o resultado é esse, ponto, eu sou o mestre dessa porra. Não tão bonzinho assim. Não, eu sou meio contra o freak nessas áreas. No meu caso, eu sou muito sortudo. Aí, quando eu tô tirando... É o meu sexto crítico no combate, aí fica difícil os jogadores acreditarem. Eu tenho um colega que ele é muito cagado, e toda vez que ele mestrava, ele jogava sem escudo nem nada, e era um massacre, assim. Ele tinha uma sorte incrível nos dados. Nunca vi um cara tão cagado. Cara, era massacre quando eu sou mestre. Quando eu sou jogador, minha mão é foda. Eu sofro do mesmo mal. Mas eu acho que tem esse lado. Eu gosto de ter esse controle nas rolagens. De controle sobre o acaso. De controlar o acaso. E eu gosto também como a gente tava falando, da teatralidade, né? De você segurar, etc e tal. Mas basicamente, eu acho que eu rolo mais atrás do escudo por causa disso. Pra ter o controle das probabilidades do jogo. Bom, sobrou eu. Então vamos lá. A minha opinião é um pouquinho diferente, aliás, bastante diferente. Depende do jogo que eu estou jogando. Por exemplo, se eu vou jogar alguma coisa um pouco mais gameista, se eu vou jogar um D&D, Pathfinder, Iron Kingdoms, ou qualquer sistema que você tenha um combate mais tático, que você tenha uma ficha de personagem construída para o combate, que você tenha um sistema muito robusto que gira em torno do combate e que os jogadores vão lá e se esforçam para fazer uma ficha coerente, bem feitinha, com os bônus e tudo mais, eu não roubo, eu jogo tudo aberto, eu não quero nem saber. Eu também, como o nosso amigo Bahamut, muitas vezes eu já fui dividido nesse aspecto. Mas hoje minha opinião é essa, eu não altero. Eu jogo aberto combates em jogos mais táticos ou mais pesados no combate. Então, isso primeiro porque eu percebi que eu sou naturalmente meio bonzinho. Quando eu roubo fica muito fácil, os jogadores estão de boa, eles acham que... Às vezes eu tô achando que é um monstro dando muito dano, fazendo muita coisa, acabando, de repente eles matam mais fácil do que eu esperava, e eu tava segurando os meus socos, né? E a coisa não fica legal. E jogar aberto dá mais emoção nesse sentido, você ganha o fator 20, que o Vitor falou, inclusive o fator inverso, né, naquela hora que o seu dragão vermelho ancião rola um crítico e o seu guerreiro já joga a ficha no chão, então também é emocionante. Então esses jogos, porque eu sou um cara, eu respeito muito o sistema do jogo, eu uso pouquíssimas house rules, eu sou um cara que mestra muito by the book, eu gosto de dominar o sistema que eu estou usando, e a partir desse ponto, se eu estou usando é porque eu acho que ele é um sistema bom e coerente dentro de si, então não tem muito que alterar. E eu gosto de usar as regras da maneira mais rígida que eu conseguir, até porque eu acho que não é justo com o jogador se ele constrói uma ficha lá, por exemplo, toda baseada em acertar muito o oponente dele, e aí o mestre arbitrariamente acha que ele está acertando muito e faz ele errar. Eu acho isso muito sacanagem.
Então, ou um cara que fez a ficha pra aguentar muito dano e o mestre dá danos malucos nele que ele aguenta muito dano pra ficar mais emocionante. Eu acho que é uma emoção... Eu não gosto, não faz parte do meu estilo. Acho que você puxou um ponto legal aí, que um uso meio com moderação da coisa, né? Talvez. Porque é uma situação que você discute bem de uso desenfreado. Vou mudar tudo e soltar, né? Então, pensando eu como um cara que defende você roubar sim nos dados, eu acho que eu teria essa moderação do bom senso aí. Você puxou um ponto bem legal. Pois é. Mas... Agora... Eu ia falar mais ainda. Perguntando. Desculpa. Mas não tem problema, pode falar. Não, mas é sobre o que você falou. E quando é uma situação fora de combate? Por exemplo, o vilão vai chegar pendurado numa corda, fazem aquela... Você altera o resultado dos dados para que os vilões e NPCs fodões que você faz se deem bem ou deixa rolar o que rola? Olha só. Hoje em dia, eu tenho uma política em RPG que é mais ou menos da seguinte maneira. Eu tô assumindo que a pergunta foi pra mim, foi, né? Foi, porque você tá falando só de combate. Então beleza. Fora de combate, eu acho que os dados ajudam a contar a história. A minha opinião é o seguinte: vários sistemas narrativos têm lá métodos que você altera a história e você coloca coisas na história e tudo mais. E eu acho que qualquer jogo de RPG tem isso quando você consegue ler os dados. Minha opinião, pelo menos. Quando você tem uma situação em que cinemática, mas ainda assim seria necessário uma rolagem de dado, eu faço. Isso, claro... No NPC você rola? Sim. Mas quando o sucesso é discutível. Eu só rolo dados no RPG, eu tenho essa característica, recente inclusive, se o resultado da ação é de procedência duvidosa. Se o vilão lá, que vai entrar pendurado na corda, tem mais 35 de acrobatics, eu não vou rolar esse teste. Porque é evidente que ele vai passar nesse teste. E faz todo sentido que ele passe nesse teste. Agora, se não tem uma certeza clara do que vai acontecer, se de repente o vilão não tem 1 milhão de ranks, ou o sistema tem uma coisa construída nele, de uma falha, por exemplo, no D20 não é o caso, mesmo que você tire 1, mas tem os ranks suficientes, você ainda passa. Mas tem sistemas, lá, o GURPS, por exemplo, se você tirar uma falha crítica, você sempre erra. O Storyteller, que se qualquer pessoa dirigindo, normalmente vai ter um acidente terrível de carro, porque a falha crítica é uma coisa muito fácil de acontecer. Mais fácil do que simplesmente você errar. É mais fácil do que o sucesso, cara. É absurdo o negócio. Mas, exatamente, Storyteller é um bom exemplo. Se o sistema tem dentro dele uma probabilidade de falha sempre, eu rolo o dado pra ver se eu caio nessa probabilidade. Por quê? Aí eu caio no que eu falei dos dados contarem a história. Se o meu vilão chega lá, todo paquetão, pendurado no negócio, falha no teste, ele vai cair, ele vai se esborrachar, e isso vai fazer parte daquela história daí pra frente. De repente os meus jogadores não vão mais respeitar tanto esse vilão assim, ele vai ter que se vir... Talvez ele ganhe um alívio cômico, talvez ele se sinta ofendido, e os jogadores são os únicos caras que viram ele humilhados e por isso vão precisar morrer, e vai entrar uma vendetta eterna contra os jogadores. Eu gosto de fazer o acaso contar a história. Eu tento o máximo possível fazer com que essas situações bizarras de rolagem de dado, sabe, muito dano ou muito pouco dano, ou fora de combate, como você falou, né? Um teste que tinha que ser sucesso e falhou, ou tinha que ser falha e deu sucesso. Eu gosto de pegar esses extremos e costurar eles na história. A bem da verdade mesmo, eu gostaria de encontrar um sistema onde eu nunca precisasse rolar nada. É sério, de todos os meus. Toda a mecânica do jogo fosse definida com base nas rolagens dos jogadores. Entendeu? Digamos assim, se eles tomam a porrada ou não, dando que eles tomam. Até coisas que NPCs fazem pudesse ser definido por D20. Por rolagens deles e das manhas deles. D20 dá pra você fazer um método DM não rola nenhum dado. Por exemplo, quando você ataca, você joga contra você, mas quando o vilão te ataca, eu dou o resultado e você tem que jogar um dado pra desviar. Mais ou menos no estilo que eles colocam também no Mutantes e Malfeitores. Que você usa um valor fixo, toma um ataque, aí o valor fixo de dano, toma o dano. E eu gostaria que não tivesse nada, que eu pudesse arbitrar só com base na rolagem. Agora o Unisystem que eu vou jogar, do All Flesh Must Be Eaten, segue mais ou menos a mesma linha.
Eu gostaria que ainda fosse mais, que eu ainda pudesse, assim, ter mais independência ainda, assim, sabe? Não tivesse nada, absolutamente nada que eu rolasse. Que eu nem trabalhasse com ficha pra NPC, por exemplo. Olha só, que pessoa diferente que eu trabalho aqui nesse podcast. Posso botar um questionamento na mesa? Fica à vontade, cara. Você tá convidado pra isso. Bota fogo. Não, só é o seguinte. Porque nós três somos narradores um pouco preocupados, assim, minimamente com os jogadores, né? Nós somos diferentes, mas vamos falar um pouquinho dos mestres que nós sabemos que são tiranos e só querem... estão jogando contra os jogadores. Porque você sabe que nessa situação, os jogadores acham que o mestre nem joga os dados, né? Ele tá lá olhando e decidindo que quando ele joga atrás do escudo, e só tá valendo mesmo quando ele joga na mesa. Que eu acho uma maneira... Que eu acho que o mestre que faz isso deveria fazer outra coisa. Porque eu acho uma maneira muito ruim. Se todos os resultados já estão decididos pelo mestre, qual é a função dos jogadores? Eu acho que não é o tipo de RPG que eu não gosto. Se eu vou jogar com um cara muito tirano, eu prefiro não jogar. Eu acho que como jogador eu tenho o direito divino de moldar a história. E se o cara tá com uma história fixa, escrita, martelada e cinzel na cabeça, e que, não, mas você não vai fazer isso, ou seu personagem não faria isso, ou não importa o que você vai tentar fazer, essa situação sempre vai ser um fracasso, vai escrever um livro, cara. Eu acho que a gente até já comentou, mas agora que você falou vai escrever um livro, acho que a gente até comentou isso ou nas nossas conversas off-topic, né? Pode ser. Sobre isso, sobre esse papel, né? Entender que a história não é sua, ela é também sua, mas ela é de todos. Você tem isso em mente, né? O mestre, ele tem todo mundo para comandar, né? Enquanto o jogador só tem a própria ficha dele e aquelas habilidades. E aquilo é tudo que ele tem para interagir com a história. E até isso você subtrai dele, né? Eu acho que tem certos jogos talvez que favoreçam um pouco. Você citou D&D, acho que, por exemplo, D&D quarta edição, o combate eu enxergo muito mestre versus jogadores, sabe? E é mesmo. Eu enxergo muito isso. Nós estamos contra. É lógico que é interessante que eles vençam e tal, mas a própria pegada, a própria ideia do jogo é que você tenha um desafio no combate. E a partir disso você traça suas estratégias, você pensa, como que eu vou derrotar aqueles caras. Não só a quarta edição, né? Qualquer edição de D&D, a ideia é essa. Mas muitos jogadores veem o escudo do mestre como símbolo da divisão entre o mestre e o jogador. É o símbolo de que o mestre está contra o jogador, porque ele está ocultando informações dos jogadores. Por que não? Ele não tá rolando aberto, né? Mas... É o lado maligno do escudo do mestre. O lado maligno. Mas eu defendo. Eu sou o grande defensor dos vilões aqui nesse podcast. E eu acho que tem que ter um certo antagonismo mesmo. É bom lembrar que, tudo bem, o RPG é história compartilhada e tudo mais, mas pelo menos nos jogos que tem a figura do mestre, sei lá, você não vai jogar Fiasco com o escudo do mestre, né? Mas os jogos que tem a figura do mestre, ele está lá para propor desafios, ele está lá para propor dificuldades, ele está lá para ser as pedras no caminho dos jogadores. E qual que seria o propósito, então, se o mestre chegasse e falasse, olha, tem uma armadilha, ou provavelmente tem uma armadilha aqui, e a armadilha é essa aqui, tá? Vocês passam dela desse jeito. Ele tem que ocultar informações, ele tem que ter essa divisão, porque ele é o cara que, enquanto os jogadores são um grupo que está lá unido para vencer um desafio, o mestre está lá para propor o desafio, e o resultado desta interação conta a história. Pelo menos é a minha visão da coisa. Eu acho que quando chega nesse nível de você, eu não gosto que role atrás, etc., eu acho que, pensando agora, uma coisa que eu não tinha pensado, mas super on the fly, pensando que é uma coisa que nunca aconteceu comigo, apesar de eu abertamente admitir que eu troco o resultado dos dados, isso eu admito para os meus jogadores, admito para todo mundo. E nunca ninguém me questionou. Eu acho que vai muito num ponto de confiança. Eu acho que as pessoas que jogam comigo, ou que eu trago para jogar, ou que me conhecem mais, eles confiam no ponto que se eu tô fazendo aquilo, a minha intenção não é ferrar, não é desgraçar uma história, eu não tô lá contra, eu tenho meus motivos, e que no final das contas os meus motivos são tudo em prol de uma melhor aventura, de uma melhor experiência de jogo. Então acho que rola um pouco de confiança. A partir do momento que você
você confia no cara, você sabe que aquilo vai estar sendo usado, sei lá, pro bem, vai estar sendo usado de uma maneira positiva, por exemplo, né? Então eu acho que acho que pisa um pouco por aí, assim. Na verdade isso cai naquela velha história do rules versus ruling, né? Mas acho que já se delongou muito nesse tópico. Acho que Não, mas eu queria ouvir a opinião do nosso convidado que subiu a bola. Pô, mas a gente falou... Bom, tudo bem, convidado. Corta a bola que você levantou. É isso que eu falei. Nós três somos... eu acho que a gente é um exemplo sem rasgar seda, mas a gente tende realmente um pouco para o lado da narrativa compartilhada, de realmente fazer jus à confiança dos jogadores, mas tem mestres que têm outro pensamento, que realmente não pode olhar minhas anotações, não pode conhecer a aventura, não pode ver os resultados do meu dado, tem essa separação mesmo. Eu não sou um jogador comum, eu sou um mestre. Jogadores são jogadores. E nesse caso, realmente, o escudo do mestre é uma... instrumento da tirania. Exatamente. Então, eu conheço muitos jogadores traumatizados mesmo. Se você levantar um escudo do mestre na frente deles, você está agredindo eles. O cara começa a ficar em posição fetal no chão, gritando, não, por favor, não. Nossa, fantástico. Ele tá fazendo isso pra roubar mesmo. Nossa, fantástico. Eu nunca conheci nenhum jogador que tivesse isso. Falou, porra, já vai pegar o escudo, ó, já vai roubar. Nossa, que demais. Não, realmente, nunca. Eu vou te falar que eu sou um pouco assim, cara. Não no sentido de, o cara pegou o escudo, ele vai roubar. Mas eu não vou dizer assim, mas se começa a acontecer coincidências demais, eu fico meio desconfiado, eu fico incomodado. Eu acho que, assim, é uma opinião divergente que eu tenho do Vitor, mas eu acho que o mestre não devia ter tanto poder. Todo poder às regras. Eu penso no mestre como realmente um anfitrião do jogo. É um cara que está organizando o jogo, está administrando, mas ele é um jogador que a única diferença dele dos outros é a responsabilidade que todo mundo se divirta. Ok, vamos para o nosso próximo tópico, então. Depois desse tópico altamente mamilos. Esse foi bom. Esse rendeu. Vamos ver aqui nossa pauta. Puta que pariu. Fantástico você administrando a conversa. Muito bom. Por favor, continue. Não é? Mas então, falar das utilidades práticas do escudo do mestre. Leia-se: tabelas, esconder anotações, pregar post-it, lembrete, endereço, telefone e proteger os livros de caso o mestre derrube Coca-Cola. Vocês gostam dos... A gente já falou, né, que a gente usa muito pelas tabelas, que a gente usa muito pela informação que vem ali presente no escudo. Eu acho que é realmente uma maneira boa de expor essa informação. Mas, agora com uma dica prática, vocês costumam colocar informações no escudo de outras maneiras? Por exemplo, pegar post-its ou dobrar folhas. Eu já vi vários usos diferentes, mas queria ver se vocês usam o instrumento escudo além das tabelas que ele já vem. Eu sou conhecido por esquecer que a tabela tem no escudo do mestre. Várias vezes eu peço ao jogador, onde que fica a tabela de reação de diplomacia? Aí o jogador, tem na sua frente, no escudo. Aí aonde? Muito bom. Muito bom. E você? Agora eu já botei... eu gosto muito de colocar iniciativa, por exemplo... Eu coloco clips coloridos representando cada jogador e os monstros, aí boto na ordem da iniciativa e todo mundo sabe mais ou menos de quem é a vez. Aí depois eu usava isso quando eu não tinha muito espaço. Agora hoje em dia já tenho mais meios de controlar a iniciativa e não precisa tanto, mas é bom para adiantar o jogo. Né? Você também usa a tabelinha com ímãs da Paizo? Não, eu nunca comprei aquilo. Olha só, eu uso, eu acho bom pra caramba. Mas continua. Ô Bahamut, você falou de colocar clipes, você por acaso pegou isso jogando... meu pai. Aquele de Velho Oeste... Pô, esse RPG eu não conheço. Esse é meu pai, é bom, cara? Parece baiano. Jogando aquele meu pai. Pai santo? Como é que é? Você não rola dado, você joga búzios. Meu pai. Planeta de desafios, né? Que é o que tem o Hello Nerf, Deadlands. Você pegou isso jogando Deadlands? Não sei.
Não, eu peguei mesmo, muito antigamente, um livro de AD&D chamado Creative Campaign, que era dicas para o mestre. Bacana. Olha aí. E você, Vitor? Você costuma emperequetar o seu escudo com alguma coisa? Costumo. Eu tenho uma coisa com deixar anotações que eu faço e que eu quero que estejam na frente do meu olho, assim, sabe? Então, eu tive uma época de colar post-it nos escudos, né? No meio da aventura eu ia colando, sabe? Aconteceu tal coisa. Aí eu tinha uma ideia, tipo, sei lá, alguém arranjou uma briga na taverna. Aí eu anotava briga na taverna, já deixava fazia um ganchinho ali, só pra eu não esquecer até o final da aventura. É uma ideia boa. E colava de post-it mesmo. O problema é que eu fazia isso com os escudos que eu comprava mesmo, oficial e tal. E aí teve uma vez que eu fui tirar o post-it e ele deu uma estragada no escudo. E aí eu nunca mais fiz isso. Trauma. Com medo mortal de estragar o negócio. E aí o que eu comecei a fazer é que eu peguei aqueles... não é clipes, aqueles prendedores pretos pra blocos maiores de folha. Sei. E usar aqueles pra prender umas 2 folhas de papel em branco, assim, em cima, que eu vou escrevendo conforme a aventura se passa. Eu também mudei um pouco o meu jeito de usar escudos, porque eu não uso mais... eu não compro mais escudos, eu fabrico meus próprios escudos, então... Mudei um pouco o meu lado, assim, mas a gente fala disso mais tarde. Nesse aspecto, eu tenho um milhão de usos para o escudo do mestre. Eu acho que é uma ótima maneira de você passar informação para os jogadores, porque eles estão sempre olhando para o escudo, porque eles estão sempre olhando para o mestre. Então, por exemplo, iniciativa em jogos de D&D 4ª edição, eu costumava colocar lá. E depois de um tempo, eu costumava colocar as defesas dos monstros de D&D 4ª edição também em cima, para fragilizar o combate, ficar mais rápido, né? O pessoal já jogava o dado, já via qualquer defesa. Teve uma época que eu tive acesso a uma impressora laser e eu imprimia a foto dos monstros. Vocês estão lutando contra esse monstro. Eu dobrava no sulfite e deixava com a foto de frente para os jogadores, deixava em cima do escudo. Então os jogadores tinham aquele apoio visual. Eu gosto muito de usar nesse sentido, assim, como coisas que os jogadores precisam ver, eu anoto no papel e eu coloco do lado do escudo que eles estão tendo acesso. Seja estatística, seja referência visual. Exato, eu gosto de usar assim. Até alguns... Pode falar. Não, nesse ponto, eu mudei muito o foco do escudo do mestre para o campo de batalha, porque eu comprei aquele campo de batalha da Paizo apagável, né? Sim, então, muito bom. Geralmente eu anoto a iniciativa no campo de batalha, boto pequenas descrições do monstro, HP, essas coisas, com uma linha apontando diretamente para a miniatura do monstro, essas coisas. Então eu mexi muito das anotações que eu fazia atrás do escudo do mestre para o campo de batalha, porque geralmente eu boto o escudo do mestre só com um caderno dentro, porque a aventura geralmente está na minha mão e no caderno eu boto as anotações de HP. Eu não boto post-it porque você tem um caderno junto, um papel em branco ou qualquer coisa. E eu geralmente deixo mapas, algumas coisas que eu não quero que realmente os jogadores vejam, que eu deixo atrás. E o que nos leva ao nosso próximo tópico. E por que diabo, assim, essa questão de esconder anotações atrás do escudo, o que vocês acham disso? Vamos lá, Vitor, para variar um pouco. Necessário. Extremamente necessário. Porque, assim, existe um fator do spoiler, né? Você não quer... Você tá guardando alguma informação que vai ser usada mais pra frente e você quer que seja uma surpresa pros seus jogadores. E eu nunca tive problema, de fato, com ter medo que os meus jogadores olhassem as minhas coisas, sabe? Eu tô jogando, sei lá, preciso ir na cozinha, eu vou de boa. Eu conheço gente que fecha o livro e leva, sabe, da aventura. Ok. E pra pessoa não olhar. Mas eu nunca tive leva esse carteira problema também, né? Porque se o cara pensa assim dos jogadores... Não, é verdade, cara. Mas eu já sofri uma vez disso, de eu voltar e ver que o cara tava olhando o que eu tinha escrito aventura. Mas eu passei um sabão no cara que eu parecia o pai dele falando, né? Mas enfim, mas acontece de às vezes, sem querer, o cara ver. Principalmente se você tá jogando numa mesa pequena e o cara tá do seu lado. Então eu acho que para esse ponto é uma coisa interessante, sabe? Seja você guardar talvez o mapa da dungeon que eles estão, e aí você tem algumas anotações mais específicas, ou uma parede secreta, alguma coisa, que você tem um mapinha diferente anotado.
Ou talvez, como eu disse, eu gosto muito de fazer anotações referentes a coisas novas que foram acontecendo que eu acho que são possíveis ganchos para uma próxima aventura. Apesar de eu nem sempre continuar, esses ganchos muitas vezes se perderem, mas eu gosto de deixar aquilo anotado. E aí é aquela coisa fantástica dos caras 4 aventuras depois encontrarem uma pessoa ajudando eles e falar, ó, eu tô ajudando vocês porque vocês ajudaram meu pai aquela vez e tal, eu era o filho dele. Então, eu não sei, eu gosto muito disso, sabe? Então eu acabo usando pra esses fins. Olha aí. Nosso convidado. Eu sempre fui um mestre muito bom na improvisação. Então, tipo assim, detalhes da aventura e tudo mais, se os jogadores lerem, eu acabo mudando alguma coisa assim. Agora, o que eu acho chato você. Nem é que, por exemplo, se eu estiver usando uma aventura pronta, o jogador eu já leio, por exemplo, eu já não joguei aventuras que eu já tinha lido. E eu sei separar. Agora, quando você está jogando, fica olhando para o que vai acontecer na sua frente, você não consegue evitar. Então, mapas que tem passagem secreta, eu, por exemplo, tenho miniaturas, eu uso muito. Adoro eu tenho também. mais de 600. Aí eu tô com as miniaturas dos monstros que vão aparecer, e aí eu deixo atrás do escudo, porque se o jogador ficar olhando, termina a aventura, cadê aquele lixo que você tava na mão? Aí fica chato, né? Jogadores já saberem o que vai aparecer, aí os magos que têm que preparar as magias, já há uma certa vantagem que eles já vão preparar. Você tá com a miniatura do dragão vermelho na mão, é todo mundo preparando o cone de gelo. Ou você tá com troll, aí todo mundo já comprando tocha e fogo e alquimista na taverna. Só isso. Eu acho que tem poucos segredos assim que realmente valem, mas é questão da teatralidade mesmo. Eu faço mais pelo ritual. Por exemplo, o jogador, se quiser realmente perguntar, vai aparecer um vampiro hoje? Aí talvez, porque você quer saber. Aí se ele me der um bom motivo, não, por causa disso eu queria fazer minha história tal e tal e tal. Aí tá, vai ter. Agora, perde um pouco do ritual, da mágica, da narração, de fazer aquela experiência, da imersão dos jogadores que se sintam dentro. Se eles estiverem olhando para o mapa com as passagens secretas bem na frente deles, ou as estatísticas de todas as criaturas vão aparecer. Olha aí, muito bom, gostei da abordagem. Acho que a coisa é bem por aí mesmo. Concordo contigo, tem que te manter escondido, o desafio tem que permanecer. Tem essa de. O jogador não tem que ver isso, não tem que ter acesso a isso. Não faz parte, não cabe. Você pode até ter só uma folha em branco atrás do escudo, mas tem que estar com o escudo lá para criar aquele mistério. De fato, de fato. Pois então, vamos lá. Continuando aqui nosso papo que já se delonga um tanto. Eu acho que a gente pode já começar a fazer o encerramento no sentido de que, assim, os pontos principais, né, finais. Por exemplo, eu gostaria de salientar que o escudo do mestre é uma ferramenta essencial se você está jogando um modo de jogo já meio antigo, que é o Dungeon Exploration, né? Se você tem lá aquela dungeon mega mapeada e os seus jogadores vão ter que mapear a dungeon e fazer a cartografia da dungeon e tentar adivinhar os corredores através das suas descrições e tudo mais, tem que ter o escudo. Você não tem a menor condição. Você tem que ter uma maneira de esconder essa informação dos jogadores. Assim, suas considerações finais, né? Eu também acho que a ilustração é válida, é bonita, põe o pessoal no clima, às vezes dá ideia, assim, eu acho que tudo que você puder trazer para a mesa de jogo, que você gere, né, aquela suspensão de descrença, tá valendo, é ótima ideia. E, assim, deixa eu falar uma coisa nesse aspecto. Tem uma amiga minha que tem o escudo de Changeling, que é do jogo de storytelling, né? Sim, sim. E a ilustração muito bonita e uma ilustração cheia de pequenos detalhes. Cada vez você vai vendo um detalhe novo, você está jogando e vai entrando no clima do jogo. Ter essa ilustração, porque aqui no Brasil você não tem muita tradição de ter aquela sala do jogo cheia de posters, ilustração de fantasia ou do tema, e às vezes uma ilustração dentro do jogo que você fica olhando ajuda a entrar até no clima. Quando a gente jogou aquela aventura de Warhammer que nós até publicamos na Terceira Terra, Deathwatch, o Chaz usava um escudo de Warhammer e era muito legal de você ir jogando e bater no olho, vendo um Space Marine fazendo alguma coisa, automaticamente te remetia, né, para a situação que estava acontecendo, aquela escala. É bom, mantinha a atenção focada. Às vezes você desviava por algum motivo,
rapidamente você batia o olho, trazia aquilo tudo de volta. Acho que a referência visual traz um auxílio importante aí mesmo. Concordo. Eu acho que é um grande ponto aí para o escudo do mestre. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Algum ponto que quer abordar? Falar de algum malefício? Não gosta de escudos mestres, são caros, custam dinheiro. O que vocês gostariam? Eu tenho uma ideia. A gente pode falar o fim do escudo do mestre. Você acha que agora que as tecnologias estão mudando, as pessoas estão levando iPads, notebooks para mesa, telefone celular, que o uso do escudo do mestre vai acabar? Olha, cacete, que pergunta foda. Gostei. Eu vou ter que editar todas essas porras, porque aí vai ficar parecendo que é mamata mesmo, né? Porque eu tô elogiando pra cacete. Que pergunta legal, né? Não, mas tá legal, a escolha do convidado foi muito acertada. Vamos dizer que é mamata aí, ó. Velho, nós é foda. Só traz gente top aqui, ó. Ok. Mal posso esperar pra começar a ler aquele suplemento novo que eu ganhei esses dias. Não fala alto. O pessoal não vai acreditar que esse episódio tá sendo todo on the fly, né? Mas é verdade, gente. Nada disso tá combinado, não. Pois é. Reis do 3 mestres improvisando aqui, né, cara? Demais, ó. Poder combinado. Então, bom, sobre o fim do... E toda essa enrolação foi pensar numa resposta. Mas o fim do... Mas o fim do escudo do mestre... Cara, eu acho que vai acabar acontecendo. Não vejo muito como não. Um tablet, ele substitui quase que completamente a necessidade de um escudo do mestre. Quase tudo que a gente falou aqui dá para você fazer com um tablet, a não ser a questão estética. Eu ainda que eu usasse um tablet no meu jogo, não uso ainda, por questões de restrição orçamentária, mas pretendo usar, eu manteria o escudo para a tradução, porque assim, os dados você rola ali, só você vê se você quiser, você levanta o tablet se quiser, suas anotações ficam ali, o mapa fica ali, não tem muito essa necessidade, mas eu acho que eu manteria pela tradução, pela imagem, pela formação clássica, mas aí eu não sei se sou eu apenas um velho me agarrando ao passado, mas em termos de utilidade, de praticidade, os tablets vão substituir, na minha opinião. E que tal um escudo do mestre feito de 4 tablets, aí que você possa controlar as estatísticas que vai mostrando os jogadores, aí um mostra iniciativas, outro uma ilustração, outro mapa do campo de batalha, outro, sei lá, alguma coisa, e imaginar essas loucuras tecnológicas. Puta que pariu, foda demais. Aí seria absurdo, aí com certeza... Aí não tem nem o que falar, né? Mas isso aí é ser nível aqueles malucos americanos, né? Que tem um podcast que eu escutava no americano, infelizmente acabou. Mas que os caras davam umas dicas, assim, eles falavam coisas como: eu uso para fazer os meus mapas do combate, né? Eu tenho preguiça de desenhar, eu gosto de usar os mapas prontos que já vem nas aventuras. Então eu peguei uma televisão de tela plana de 30 e poucas polegadas, coloquei debaixo da minha mesa, pus um tampo de vidro, fiz um grid no tampo e é isso que eu uso. Quer dizer, legal, né, e tal, mas é um pouco inviável. Mas se for pra sonhar, puta merda, isso é foda. Eu digo que, lógico, se for nesses parâmetros, assim, pensando numa evolução nesse ponto, com certeza. Mas do modo que tá agora, ou talvez um pouco melhor, né, com talvez uma funcionalidade do tablet, assim, eu não veria isso. Da mesma forma como eu não vejo a mídia digital ou qualquer forma digital substituindo totalmente, completamente papel e caneta, né? Eu acho que formas mais fáceis de fazer as coisas geralmente são as formas mais simples. Então eu venho meio por esse lado. Eu acho que é uma funcionalidade interessante. Eu comprei um smartphone recentemente e é uma maravilha de usar nos jogos, fantástico. Mas eu não vejo num futuro próximo, a menos que a gente viaje muito assim nesse sentido, eu não vejo realmente caminhando para uma substituição. E o nosso convidado? Porque eu já sou de um grupo, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou de um grupo de jogadores mais velhos, e eu já estive numa mesa onde todo mundo estava usando um notebook. E você usando coisas como Tauluco, como o Fantasy Grounds, agora a Paizo mesmo vai lançar uma mesa virtual para Você tá de brincadeira, vai mesmo? Vai.
Quer dizer, quando eu não sei, mas eles anunciaram que vão. E como é que eles vão passar pela restrição da licença OGL? É uma mesa virtual, eles não precisam ser as regras. Ah, entendi. Pô, vai lá. Outros programas passam, por exemplo, o D20 Pro, o Hero, Hero Table, alguma coisa assim, tem todas as regras. Agora, não vem ao caso. Então, mas as pessoas pensam geralmente usar esses programas para jogar pela internet, mas nos Estados Unidos as pessoas usam muito para jogar na mesa mesmo. Todo mundo sentado na mesa com o seu notebook. A mesa fica só para interpretação e as estatísticas e jogadas. Tipo assim, você joga os dados ainda, mas o sistema todo fica online, nos computadores. É até uma evolução interessante. Já tive mesas com todo mundo usando notebook, mas era mais para uma consulta, abrir o livro, ver alguma coisa assim. Eu já tive mesa com uma boa parte dos jogadores usando Note, mas geralmente mais para isso. No máximo, a ficha, às vezes num PDF completável, o cara já tinha feito e salvo, né? Uhum. Em vez de imprimir, tava lá, e alguma coisa calculadora, etc. Mas não usada para fins de jogo, assim. Mas, porra, uma excelente ideia. Eu não tinha nem parado de digitar isso. Nunca tinha pensado por esse lado. Pô, que ideia legal. Gostei. É porque a Paizo, por exemplo, os PDFs dos livros dela, porque quem é assinante ganha um PDF gratuito. Então eu tenho os PDFs. Ele já vem com as ilustrações todas, os NPCs, para você recortar e mandar, e os mapas todos no arquivo separado para você já colocar no iPad ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, como eu uso mais aventuras prontas, e a Paizo lança muito, só ilustrações mesmo, tem centenas e centenas de ilustrações em NPC. Aí, por exemplo, quando eu vou falar, vocês encontram tal pessoa, aí eu só pego a figura da pessoa e jogo para os outros jogadores. Eu deixo já no Dropbox as ilustrações, aí eu vou dizendo, abre a ilustração 4. Aí todo mundo abre, assim, já é um elemento que eu uso nas mesas. Isso é verdade, a gente acaba usando isso quando a gente joga online, né? A gente tem umas mesas de RPG online que a gente usa um sistema parecido, mas pra usar na mesa mesmo eu nunca tinha pensado por esse lado. Muito legal. Mas é bem bacana, porque você falou tudo agora. A gente pensa em usar essas ferramentas pro jogo online, à distância e tal, mas esquece que você pode ter uma funcionalidade boa disso pro jogo presencial mesmo. Pois é. A iniciativa é a coisa com mais simples necessidade. Porque sempre tem um jogador que não está prestando atenção, não sabe quando é a vez. E se todo mundo puder ficar olhando para a iniciativa e você não ter um instrumento físico que toda hora você tem que estar apagando, seja a visibilidade toda, isso é muito útil. Verdade. Olha só. Bom, e acho que com isso nós podemos encerrar o nosso tópico. Aqui no Escudo do Mestre especial de aniversário, tema Escudo do Mestre. Parabéns pra você nessa data. Olha aí. Obrigado. Obrigado. É um filho pra nós. E é curioso. O Chaz é a mãe. Deixa eu falar logo pra todo mundo que eu fui convidado, não teve bolo, eu tô aqui com fome, não me deram nada, nem um refrigerante. Você já ganhou uma camiseta, cara? Não reclamo. Valeu. Mas... Tô brincando. Mas, cara, e uma coisa triste, né? Novamente falando aí sobre o tema do momento RPG Com, não querendo ficar muito datado, mas o Escudo do Mestre nasceu na RPG Com no ano passado. Uma pena que sobrevivemos a ela, né? Mas tentar ver da maneira positiva, né? Rei morto, rei posto. É isso aí. Vamos ver um fest aí, né? E agora, o momento que todos esperávamos, não podia faltar no aniversário do Escudo do Mestre. Yay! Vocês sabem do que estamos falando. Ei! Vocês não vêm há muito tempo. Aê! Ela está de volta à Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão!
uma edição de aniversário aqui, rápida e ligeira, da Cúpula do Trovão. Yeah. Especial, pegando de surpresa no ataque de oportunidade o nosso participante. Vai ser bombardeado, evidentemente, né? Ele não tem tempo ruim aqui. Então, hoje, né, em homenagem ao nosso participante especial, nós vamos fazer a Cúpula do Trovão da seguinte forma. Eu vou lançar um tema pra ele, ele vai mandar a resposta, o Victor vai mandar um tema pra ele vai mandar a resposta também. E é isso. Beleza. E ele manda um tema pra nós dois, vai. Vamos deixar uma coisa legal. Uma coisa mais... Beleza, então você Nosso responde... convidado está familiar com a Cúpula do Trovão? Não muito. Beleza. Aí, o cara nunca escuta o escudo do mestre. Que maravilha. Ótimo, acabou todo o clima. Vamos fechar aí pra casa. Seguinte. É porque os episódios que eu assisti vocês não fizeram. Ah, é verdade, já faz um bom tempinho que a gente se salvou dessa. Tem que ouvir todas, que desculpa falar dessa. Mas vamos lá. Basicamente assim, a gente vai lançar pra você um tema, uma frase, alguma coisa, um nome de objeto, qualquer treco. E com isso você tem que criar algo para ser usado na mesa de RPG. Pode ser um personagem, pode ser um gancho de aventura, pode ser uma cena, um item mágico, pode ser o que você quiser, com base no tema que a gente vai lançar. Improvisa aí, valendo. Vitor, valendo! Peraí, começa você que eu não tenho nenhum, você me pegou de surpresa também. Porra, cara. Então vamos lá, esse primeiro tema é esqueletos em roupas espaciais. Ah, puta merda. Rapaz, é mais difícil do que parece. Sim, claro, pro senhor. Porra. Então é o seguinte. Uma situação. Os jogadores estão explorando uma caverna. E era uma dungeon normal até então, quando eles acham, de repente, isso num cenário de fantasia, viu, gente? Um esqueleto numa roupa estranha, espacial. Aí eles vão estranhar, obviamente, não saber o que é, e aí de repente vão aparecendo cada vez mais criaturas aberrantes, dão a entender que são ETs, e vai gerar um mistério. É um viajante do tempo, ele caiu do espaço, mas não tem como é que pode, aqui é uma caverna, de onde eles estariam vindo. Aí vai gerar aquela situação de tirar os jogadores da sua zona de conforto, e eles vão ficar aterrorizados. Olha aí, muito bom a sua primeira participação, hein? Vamos ver se ele aguenta agora o ataque do Victor. Vamos lá. Eu vou continuar na linha, já que a gente tá falando de uma coisa meio sci-fi e tal. Seu tema... um advogado com uma gravata vermelha pedindo objeção. Podia ser, né? Seu tema é dinossauros numa nave espacial. Putz. Pior que tem um jogo, né? Dino Crisis 2. Pô? Aí tem que ser um jogo de ficção científica. Eu falei uma nave espacial, de repente, né? Se você quiser mudar. Que você vai fazer Spelljammer. Pô. Vai na sua, sei que, cara, a criatividade é sua. À vontade, cara. Num jogo de exploração espacial, os jogadores chegam até uma estação espacial abandonada, que é tipo uma experiência de biosfera, e aí eles entram e começam a achar dinossauros no espaço. Aí eles, porra, como é que pode? É uma experiência de biosfera, mas de onde vieram os dinossauros? E aí eles descobrem que dentro da espaçonave eles fizeram uma experiência de retroevolução, e as criaturas foram indo para trás na evolução até chegar no tempo dos dinossauros. Devido a uma radiação cósmica que atingiu a estação espacial. Muito bom. Muito bom. Plot twist legal aí. Gostei. E agora, antes de você passar o tema pra gente, eu vou propor o seguinte. Um de nós dois começamos, a gente faz tipo aquelas brincadeirinhas de escola. Um de nós dois começa, o outro termina. Tá bom. Justo. Um duplo desafio. Sua vez, grande Bahamut. O quê? De mandar o tema pra gente. Mande um tema pra gente. Escolha com cuidado. Tentáculos. Tentáculos? Ah, tentação. Não. Tentação não, vai ser isso mesmo. O podcast é de família, cara. Já vão pensando nas coisas.
É porque tem uma carta na Pathfinder tem um baralho de plot twist que tem uma carta que é teste de insanidade. E aí um dos resultados possíveis é aparecer um tentáculo. Aí o jogador, o mestre, tem que explicar de onde veio. Então, um tentáculo apareceu. E aí, Vitor, você quer começar ou começo eu? Pode começar. Posso começar? Se você já tem uma ideia, já começa. Ok, vambora. Então, tentáculos. Os jogadores, na sua aventura de qualquer coisa, pode ser qualquer cenário, chegam a uma cidade portuária. Essa cidade portuária comum enfim, pacata em todos os seus aspectos, e os jogadores estão lá e vão passar a sua primeira noite na estalagem ou o que quer que seja desta cidade portuária. Eis que, durante o banho de um dos personagens, surge um grande tentáculo de polvo ou lula que o envolve dentro da água. E o interessante é, ele não sabe de onde o tentáculo veio, ele só vê o tentáculo romper a superfície da água, envolvê-lo e puxá-lo para baixo. Pode ir, Victor. Interessante. O que pode ser legal? Que pode ser legal aí. Deixa eu ver. Eu quero colocar tentáculos estupradores de alguma maneira. Então, podcast de família. Não, mas na verdade, essa parte, não sei e tal, ia ser melhor até se o personagem fosse de alguma forma uma mulher. Eu não sei, tem algo nessa cidade que a conecta. Uma estudante, talvez, colegial. Se for uma estudante colegial, é melhor ainda. Talvez. Mas tem algo que conecta essa cidade a uma dimensão povoada pelos pesadelos da pessoa. O que acontece é que essa coisa do tentáculo foi uma coisa específica dessa personagem. Eu pensei realmente em estupro, violência sexual, uma espécie de forma de abuso de alguma coisa que fosse um temor próprio daquela personagem, né? Então teria a figura dos tentáculos arrastando ela para essa dimensão. Talvez alguma coisa na linha de Hellraiser, pegando por aí, assim. Alguma coisa nessa cidade que está abrindo essa comunicação entre os dois mundos. E, na verdade, esse outro mundo é povoado pelos temores dos próprios jogadores. Beleza? Tem uma ideia, pior que eu tive, quando você tava falando, eu tive uma ideia massa também. Fala. Agora, só pra uma coisa totalmente diferente. Faz parte. Manda, bota. Jogadores são funcionários daquele parque aquático e tem um polvo que está adivinhando os resultados da Copa do Mundo. Então, o polvo é roubado. Os jogadores têm que descobrir o que está acontecendo. Genial, olha aí. Muito bom, um jeito de usar tentáculos que não envolvem. Ah, cara, mas é difícil, são muitos anos. Não, ele falou tentáculos automaticamente. Todo o repertório mental foi ativado. Cara, é um tema. São as duas coisas que vêm à mente, né, cara? Isso e Cthulhu. Isso e Cthulhu, é foda. Mas muito bem, terminamos aqui nosso episódio especial de aniversário do Escudo do Mestre. Ficou um episódio mais grandinho, um tanto mais robusto. Contudo, é um episódio especial de aniversário, então acho que não vale a pena dividir, não vale a pena. Vai ser essa parada grande, grossa e difícil de engolir mesmo. Ui, vai ser um puta tentáculo aí. É um tentáculo grosso. Então agradecemos ao nosso convidado Draco Bahamut. Foi muito bom tê-lo aqui. Espero que você tenha gostado também da experiência. De fato foi um prazer, cara. Muito obrigado. Foi muito bom gravar. Reitero o convite para vezes futuras. A gente fica aí aberto. Então... Depois vocês me dão interesse para mandar os livros, viu? Ah, boa. Pode deixar. Tá certinho. Então, ouvintes, ficamos por aqui e até a próxima. Porque lembrem-se, podem até existir podcasts melhores, mas apenas no Escudo do Mestre. Você tem os tentáculos comemorando 1 ano de Escudo do Mestre. Aê! Até mais, ouvintes! Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre.
Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para o Criança Esperança, você doa para algum outro, e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é, e além disso, você já parou por pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. Porque assim Oh, você meu ajuda a Deus! Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Acho que ficava legal. Beleza.